Olá pessoal, meu nome é Fabiano Magnino, sou médico fisiatra e CEO desse podcast. Hoje estamos entrando no nosso 20º episódio, então para a gente é uma honra, né, chegar a esse número, né, é um número bem valorizado que a gente tem muita alegria de ter, né, no 20º e que próximos virão. Agradecer aos nossos patrocinadores, a Reviscom, Laboratório, você que tem dor articular, você que tem as famosas ites, né? Bursites, epicondilites. Venha conhecer a Reviscom, é um produto que eu uso no meu consultório. Para quem me acompanha aqui nas mídias sabe disso. Hoje mesmo pela manhã, tratei uma paciente onde nós utilizamos os ácidos hialurônicos da Reviscom. Então venha conhecer esse produto que vai ser de grande valia para suas dores. Agradecer também a colaboração da Merak Suplementos. Você que tem queda capilar, dores articulares, está com o sistema imune um pouco baixo e precisa melhorar, dar um up aí na sua vida, venha conhecer a Merak. Ela está conosco também, sempre aí desde alguma data e para trás e vem colaborando conosco. Experimente os produtos da Merak que vocês vão gostar. Bom, hoje o assunto é de grande valia também, pessoal. Semana passada nós tivemos a parte de contabilidade médica, tivemos a presença aqui de vários alunos meus aqui da medicina, um bate-papo depois com o pessoal da contabilidade. E hoje é um tema bem legal que vem sendo abordado por muitas mulheres e muita parte de jornalismo na área da estética, que é a questão do lipedema. Hoje nós vamos falar sobre lipedema e sobre linfedema, né? Foi matéria de reportagem daquela artista modelo Yasmin Brunet, uma das pessoas que foram faladas, onde repercutiu bastante. Ela, quando no confinamento na casa do Big Brother, ela ganhou bastante peso, né, e ficou com as pernas bem inchadas e foi objeto de muitas matérias. E para falar melhor sobre isso, nós estamos trazendo hoje uma convidada especial, a doutora Laura Alves, fisioterapeuta. Seja bem-vinda ao nosso podcast, uma honra te receber aqui. Muito Laura. Obrigada pelo convite, será um prazer falar um pouquinho sobre o lipedema, que é uma área que eu trabalho há alguns anos e hoje está muito sendo assunto, né? E as mulheres sempre precisam de mais informações sobre essa doença, que a gente precisa levar orientações que sejam... E que tem tratamento, que né? tem tratamento, né? E que sejam assertivas no tratamento dessas pacientes. Nós hoje também não vamos falar só sobre o lipedema, pessoal, vamos falar também sobre a parte de reabilitação oncológica, onde os pacientes que fazem tratamento oncológico cursam com um linfedema, que também é um inchaço por uma perda, aí uma diminuição da ação do nosso sistema linfático. Então, vai ser um bate-papo bem agradável sobre isso, sobre esse tema. E me conta um pouquinho, mais uma vez seja bem-vindo, e conta um pouquinho sobre... Você é daqui, do estado, tua formação? Conta pra gente um pouquinho. Sim, eu sou fisioterapeuta, me formei aqui em Cuiabá, na Unic. Sempre trabalhei na área de dermato funcional com cirurgia plástica, reabilitação pós-operatória, sempre foi o meu foco. E de 2016 para cá, eram pacientes de reabilitação, porém eram pacientes de reabilitação oncológica, porque vinham com uma reconstrução mamária pós-câncer de mama. Então, fui me dedicar à oncologia, e aí fiz a especialização e também o mestrado em oncologia em Portugal, onde eu pude estudar e também mostrar o diferencial do nosso tratamento. E também, né, desde 2014, quando eu fiz o curso de drenagem linfática com o professor Albert Leduc em Bruxelas, na Bélgica, Sim. que eu sempre trabalhei com essa parte do linfedema e do lipedema, que hoje está muito em alta. E quando eu estava fazendo o mestrado em Portugal, eu tive aí a possibilidade de fazer parte de uma equipe de médicos vasculares e plásticos que trabalhavam com o lipedema. Então, fiz a implantação do serviço de fisioterapia dentro do centro cirúrgico na cidade do Porto, né, dentro do hospital, tanto pré quanto pós-operatório, mostrando o diferencial da fisioterapia. Sim, a fisioterapia é muito importante nessa área, né? Para quem não sabe, eu tive um período no Hospital de Câncer de Barretos e a gente administrou a parte toda reabilitacional lá do serviço do Hospital do Câncer.
Então, a gente tinha muito acesso a pacientes oncológicos, principalmente essas, após a reconstrução mamária, né, por câncer de mama, e elas cursavam muito com linfedema nos braços, né? Para quem não sabe, pessoal, uma das coisas que é feito no câncer de mama é o esvaziamento linfonodal através do linfonodo sentinela, né? E se retira, esvazia toda essa cadeia linfonodal. E os pacientes cursam com muito inchaço nos braços, né? Conta um pouquinho para a gente aí, por favor. O sistema linfático, quando é feito, né, a mastectomia ou quadrantectomia, Sim. com esvaziamento parcial ou total dessa cadeia linfática, é uma estrutura que não nasce outra. Sim. Então, o sistema linfático não se regenera. Então, o fluxo de linfa, né, de líquido, né, do nosso corpo, que normalmente a gente está mais inchado no final do dia, de manhã a gente já eliminou esse edema. Então, na paciente de linfedema, isso não acontece. Né? O linfedema se forma porque esse acúmulo de líquido não tem por onde passar. Sim. Então, o corpo tem um tempo para processar e conduzir, mas nas pacientes, geralmente, não consegue. Então, a gente tem a formação do linfedema secundário por falta do sistema linfático. Falta do sistema linfático. E incomoda muitos pacientes, né? A gente vê que o braço pesa bastante, aquele braço demasiado quente, isso, né? Então, eu tenho pacientes que fizeram mastectomia e fizeram a retirada do sistema linfático que tem perimetria de 12 centímetros de diferença de um braço para o outro. Sim. Então, isso quer dizer 3 quilos, 4 quilos naquele braço. Então, é muito incômodo, as pacientes sentem muito desconforto no dia a dia para colocar uma blusa, para fazer uma atividade física. Então, começa a se tornar incapacitante na grande maioria das vezes, né? Então, hoje eu faço um trabalho de reabilitação da fisioterapia oncológica, né? Onde a gente faz toda a parte de avaliação e tratamento para o linfedema, né? Sim. Para as pacientes oncológicas, tanto de mama quanto pélvica. Eu tenho bastante pacientes que têm linfedema de membros inferiores, né? Ou por erisipela, ou por uma lesão vascular, mas também por consequência do câncer pélvico, que pode ser tanto masculino quanto feminino. Perfeito. Esse trabalho seu, então, é muito próximo dos vasculares e dos oncológicos. Mastologistas. Isso. Ou dos cirurgiões oncológicos, né? Porque por muitas vezes a paciente faz a cirurgia, mas o linfedema pode se manifestar, às vezes, 2, 4 anos depois da cirurgia. Né? Eu tenho pacientes que logo após a cirurgia já manifestaram linfedema no braço, que ele tem uma característica bem interessante, que se os dois membros tiverem uma diferença, né? Se o membro afetado tiver mais que 2 centímetros de diferença do membro sadio, nós já temos um estágio de linfedema estágio 1. Então, precisa da fisioterapia, de todos os cuidados para poder diminuir e manter essa compressão nesse braço. Então, entendi. Uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: a parte do câncer de mama é objeto de muita divulgação há muitos anos no Brasil, né? E você acha que essa parte da prevenção, e aí com certeza você extirpando esse câncer de uma forma mais precoce e evitando esse linfedema no pós-operatório, você acha que foi de grande valia? Qual que é a tua opinião sobre isso aí? Diminuiu bastante os números, né? Quanto mais precoce for a cirurgia de mastectomia ou quadrantectomia, menor a lesão no sistema linfático, mais rápida a recuperação da paciente, menor chance dela ter linfedema. E muitas têm, às vezes, cordões, aderências, né? Algumas ainda, a gente tem um serviço de radioterapia que ainda faz uma lesão superficial muito grande, que tem queimaduras na mama. Então, hoje, quanto mais precoce essa paciente for diagnosticada, tratada, melhor para nós a recuperação e para a paciente uma qualidade de vida pós-tratamento oncológico maravilhosa. E isso implica também em menor linfedema. Menor linfedema, menor custo de fisioterapia, né? Porque demanda de um tratamento intensivo. Uma vez que eu tenho um linfedema mais que 2 centímetros, eu preciso trabalhar com um protocolo que é padrão ouro no tratamento do linfedema, que é o enfaixamento as meias compressivas, né? Isso, terapia física complexa, que é um enfaixamento multicamadas por 21 dias.
E aqui no Mato Grosso, nesse Então, calor, é você complicado, hein? imagina Você tem ficar- muita barreira com isso aí, falar nisso? Olha, eu tenho no começo porque a gente tinha os materiais muito mais espuma, não era tão fresco, né? Vamos dizer Sim. assim. Hoje não, a gente já tem um material mais desenvolvido, diminuiu a quantidade de camadas com materiais de menor peso até também, né? Porque ficava Sim. o membro todo enfaixado, parecia que estava quebrado. Mas hoje as minhas pacientes, elas veem o enfaixamento compressivo como a melhor forma de tratar linfedema. A adesão, então, A adesão é boa, né? A adesão é boa. Certo. Pessoal, para quem ela escutou falando aqui, a parte da mastectomia e quadrantectomia, o que isso quer dizer? Isso. A mama ela é dividida em 4 quadrantes, né? Em quadrantes, Isso. e aí tira uma parte da mama, né? Só para ilustrar para vocês aí. E vem cá, uma outra coisa que me veio à cabeça aqui, que é tema de minha curiosidade, a questão do Covid também, o paciente cursava muito com um edema pela questão inflamatória, né? Isso. E como é que é o papel aí? Ajudou bastante também? Você trabalhou, pegou bastante Peguei paciente? bastante a época do Covid, nós tivemos bastante processos inflamatórios associados. Que cursavam com linfedema? Com linfedema. Porque quem já tinha o linfedema, que estava controlado, na Covid deu toda uma descompensada. Sim. E nós tivemos uma coisa na Covid também, que assim, a mulher que não fez a mamografia ou o acompanhamento, né, anual do controle de câncer de mama, se ela não fez 2019, ela não fez 2020. Talvez Mas daí é pelo câncer, mas pela patologia em si da Covid, assim, por tempo de internação, coisas desse tipo, Sim, o paciente cursava, claro, né? com certeza. A paciente teve muitos problemas também respiratórios associados à Covid, que gera uma inflamação sistêmica, né? e também acaba gerando uma inflamação maior, um tempo de diminuição maior do linfedema. Até porque, por exemplo, tive pacientes que ficaram internadas, fazer um enfaixamento no hospital com Covid foi uma questão, uma barreira muito grande. Muito, né? Até de acesso, o paciente foi com câncer. Foi bem complicado. Uhum. Mas foi uma doença que teve implicação tanto física, como também das pacientes não poderem ir ao consultório, ou por muitas vezes falava, Laura, eu tenho consulta amanhã às 9h, mas eu não vou porque eu tô com Covid positivo. Então, sim, foi uma barreira também, né? A questão muito até grande. E a questão atual aqui no estado do Mato Grosso, a gente está tendo muito casos de chikungunya, né? Eu, por exemplo, tenho uma pessoa próxima a mim que teve e ela ficou com um membro bem edemaciado. Eu tive que entrar com meia compressiva para ela, porque ajudou. Isso. Até Conta um pouquinho aí pra gente. Estou com um protocolo de atendimento de fisioterapia para chikungunya, porque hoje eu tenho um recurso chamado bota pneumática. Sim, a bota pneumática. As botas de compressão fazem uma compressão muito grande. A gente tem hoje umas faixas 4D de silicone para passar ao redor da perna ou dos membros superiores, que também tem a pressoterapia para o braço, né? Sim. Para o membro superior. E tem um protocolo que a gente está fazendo com o uso de laser, LED, pressoterapia e também o que a gente tem de novidade hoje, que é o laser ILIB, um laser sistêmico com um aparelho que a gente coloca aqui na artéria radial. O laser passa pela artéria radial, o sangue recolhe essa energia, oxigena o coração e distribui a nível sistêmico. Até na época do Covid, também agora para as pacientes com chikungunya, tem sido uma terapia muito utilizada porque diminui assim, expressivamente o nível de dor dos pacientes com uma sessão. Entendi. Então, assim, vamos lá. O paciente fez a cirurgia do câncer de mama, ou teve o Covid, ou teve a chikungunya, ele chega para a tua avaliação. Aí você avalia e você tem quais são os protocolos, etapa a etapa. Primeira avaliação, ver qual a diferença de perimetria. Sim, aí, perimetria, pessoal, perimetria, para quem não sabe, é você ver o tamanho da área, né, do diâmetro, comparado com o membro são. Isso. Então, por exemplo, quando é chikungunya, por exemplo, tem os 2 tornozelos, um edema de perna, sim, né? Então, quando a gente vai fazer a medição dessa área com a fita métrica, a gente tem ali um edema muito expressivo. Então, eu faço a avaliação, a pressoterapia é o nosso carro-chefe. A pressoterapia é com a bota pneumática. A bota pneumática, né? Bota pneumática, pessoal, é aquilo que o pessoal usa muito na medicina esportiva também, né, para recuperação. Isso, né? Com uma diferença que, por exemplo, se for para um esportista, a gente geralmente usa um gradiente muito alto.
Para as pacientes com edema, a gente tem que trabalhar a nível de sistema linfático, né? Com um gradiente de 30 a 40 milímetros de mercúrio, que faz uma pressão, mas não... Quanto, desculpa? 30 a 40 30 a 40. milímetros. Isso. No desportivo, às vezes, chega até 80, Sim. 120, porque é o recovery, é um outro tipo, né? Agora, quando eu falo de sistema linfático... Você não pode aumentar muito a pressão, né? Eu não posso aumentar a pressão, porque senão eu faço um estrangulamento do sistema linfático superficial, e aí não tem o meu efeito desejado. Mas hoje, né, essa bomba pneumática, pressoterapia, são todos nomes sinônimos, a gente usa muito dentro do consultório, associado ao laser e ao Então LED. é padrão. O paciente chegou para você, usa o laser, a bota e... Depois a drenagem manual. E meia, né? Meia de compressão. Meia de compressão. Meia de compressão. E quais são os principais mitos que tem sobre o lipedema? Conta alguns para o nosso público. Hoje, por exemplo, fazer a cutícula da unha, pintar a unha, dá linfedema. Mas vem cá, tira uma dúvida. Eu me lembro lá em Barretos, no Hospital do Câncer, que eles pediam para o paciente não tirar. Durante o linfedema. Durante o linfedema. Eles não pediam para pintar a unha e tirar a cutícula. Mas aí os pacientes não fazem isso mais pro resto da vida. Ah, entendi. Então é bom salientar isso. Claro. Então, assim, por exemplo, o paciente fez o tratamento oncológico, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Não tem problema ela cuticular sem ferir a unha e fazer uma esmaltação. Positivo. Mas tem muitas pacientes que nunca mais fizeram a unha. Por medo, né? Por falta de informação. Precaução. Né? Outra coisa é retirar sangue do braço onde teve o câncer. Ah, boa pergunta. Elas têm medo disso? Isso, elas ficam desesperadas. Se eu passar mal, como que eu vou pro pronto atendimento se eu estiver desacordada? Falei, olha, calma, que é uma perfuração para fazer uma retirada de um sangue, um acesso venoso, não vai desencadear linfedema. Não, mas creio assim, são para quem é leigo, né? São crenças muito importante esse podcast para desmistificar essa coisa. Sim, então é muito importante que elas tenham... Então não tem problema fazer. Não, se ela não está com o linfedema naquele braço instaurado, muito inflamado, né? Ela não tem problema fazer a punção para fazer um exame de sangue ou receber um soro no pronto atendimento. Se tiver, dê preferência para o outro. De preferência, dê para o outro. O grande problema é que, geralmente, o braço sem o tratamento do câncer, né? Ele é um braço que recebeu muita quimioterapia. Sim. Então, tem o acesso prejudicado. Então, ou vai para o pé, né? Então, são mitos que elas acabam tendo como verdade. Mais algum, assim, que você lembra? Olha, por exemplo, depilação, né? Fazer depilação com cera, depilação com gilete, pode fazer Você tem pacientes com membro inferior, né? Membro inferior. E aí, como é que é? A gente pede para não fazer a depilação com gilete, né? Com barbeador, porque se tiver alguma perfuração, esse tecido fica muito difícil de cicatrizar. Então, aparar os pelos com barbeador, ou tanto as pernas, axilas, né, para não fazer lesão de corte. Então, aparar o pelo. Também nós temos hoje já desmistificado o uso do laser, né? A depilação a laser também pode ser feita. Pode ser feito, né? No membro onde tenha o linfedema, por exemplo, no membro inferior. Eu creio que essa parte da gilete aí é complicado, porque às vezes você pode até formar um tecido, uma porta de entrada ali também, com certeza. Um membro que já está todo, né, já comprometido aí pela... E pacientes com comorbidades, esse pós-operatório, essa parte reabilitacional, ela é mais complicada? Exemplo, diabético? Pacientes diabéticos, pacientes com pressão alta, pacientes com colesterol alto também, é um paciente que sempre demanda um cuidado mais intensivo. Sim, mas os resultados mesmo assim são bons? Sim, são bons, né? Desculpa. Hoje a drenagem linfática, a eletroterapia nos dá um conforto no tratamento muito mais rápido do que eu tinha antes. Entendi. Né? Então, tecnologias como as faixas 4D, elas moldam o linfedema, o edema. Então, facilita muito a rapidez na absorção do edema. Muito legal. Me conta aí, tinha uma dúvida para mim, assim, qual que é a diferença da fisioterapia linfática com a dermatofuncional? A dermatofuncional, não, imagina. A dermatofuncional é uma fisioterapia de reabilitação de tecido, né? Então, a gente trabalha, por exemplo, pós-operatório, queimados, toda essa parte de integridade e reabilitação de pele. Da pele como um todo, como né? um todo. Você pega muito queimados também, então?
Muito Então, paciente queimado. essa é a importância da fisioterapia dermatofuncional. E da oncologia, é isso que você me perguntou? E da parte linfática, da fisioterapia? Linfática. A gente hoje tem uma subespecialidade que seria a vascular. Então, a parte do vascular, a gente está muito mais focada em varizes, em linfedema, em lipedema, mas é focado muito mais na reabilitação linfática e venosa. O que a gente pode fazer, por exemplo, fortalecimento muscular de membros inferiores para ajudar o retorno venoso, que também auxilia no sistema linfático. Entendi. Falando um pouquinho sobre esse paciente oncológico, na sua opinião, qual que é a importância desse atendimento humanizado, tanto no tratamento como no pós-cirúrgico? Essa importância para o paciente que já é um paciente bem sensibilizado, né? Eu acho que hoje o paciente oncológico ele ainda falta muita informação. Por exemplo, tenho pacientes que chegaram para mim com linfedemas e falaram assim, Laura, o meu médico falou que talvez vai ter que amputar meu braço porque ele não consegue controlar meu linfedema. Então, o paciente fica muito jogado nas informações dos amigos, do que tem na internet, né? A internet vem para o lado bom, mas também tem um lado ruim. Tem um lado ruim. Por exemplo, hoje a gente já tem protocolos no HC3, no Rio de Janeiro, um hospital público voltado só para câncer de mama. É um hospital que a fisioterapia entra junto com o cirurgião para fazer o tratamento intraoperatório, para poder colocar, por exemplo, o taping, para prevenir seroma, para prevenir aderência. Eu acho isso de grande valia. Ganhar mobilidade intraoperatória ainda, né? Isso faz uma diferença lá no resultado final, né? Então, o paciente vai ficar muito mais orientado no passo a passo. Hoje, na minha realidade aqui em Cuiabá, ainda é um desafio, mas já consegui sensibilizar vários cirurgiões oncológicos, os oncoclínicos também, porque são os primeiros a ter o contato com o paciente, né? Então, quando a paciente vai fazer uma mastectomia, hoje a gente já tem o primeiro atendimento 24 horas após a primeira sessão. Então, a paciente já começa a ganhar mobilidade, diminuir dor, ganhar... Você faz algum trabalho prévio, cirurgia? Alguns pacientes, sim. E qual seria esse trabalho? A avaliação pré-operatória do paciente de oncologia de mama, por exemplo. Se eu tenho uma bursite, se eu tenho tendinite... Tá. E entra bem na minha área, né? Entra bem na sua área, com certeza. Mas é uma paciente que, por exemplo, se eu tenho uma paciente que já aconteceu comigo, com tendinite vai atrapalhar para a mobilização ali do braço como um todo, né? Ela vai ficar no braço, se o médico não deu muita atenção para esse fato, né, como já aconteceu, a paciente desenvolveu uma capsulite adesiva. Sim, vai perder mobilidade. Perdeu mobilidade, teve que ir para o centro cirúrgico, adiou a radioterapia, porque não fez fisioterapia para o tratamento. Então, e vai também atrapalhar a mobilidade, toda essa parte de drenagem também vai ficar prejudicada. Né? Quanto mais parado você ficar com o braço, mais edema você vai ter. Tendo uma lesão no sistema linfático que é irreversível, maior a formação de edema e, consequentemente, de linfedema. Por isso, pessoal, vale aquela regra. Para evitar edema, se movimente. Se movimente, com certeza. A nossa bomba do corpo são os músculos, Sim, né? o nosso segundo coração é a panturrilha, né? É a panturrilha. Então, assim, se fica uma mensagem aqui, creio, acho que você vai concordar comigo, se você quer ter uma sobrevida, evitar inchaço, problemas cardiovasculares, vamos fortalecer as panturrilhas, né? Sim. Se você não gosta de atividade física, vai lá todo dia, fica na pontinha do pé e volta. Mas não deixe de fazer, é muito importante, né? Justamente. Hoje, quanto mais a paciente tem essa mobilização precoce e a consciência que a atividade física, uma boa alimentação, e hoje eu falo que eu tenho batido muito nessa tecla, que eu acho que você vai concordar comigo, na qualidade do sono. Isso é muito importante. Então, hoje a paciente oncológica, por exemplo, né, que a gente está conversando, é uma paciente que perde muito sono, tem um sono que não é reparador. Né? Então, isso prejudica demais. Sim, a parte do sono, a parte alimentar também, com alimentos que são inflamatórios. Né? Eu acho que isso tudo é relevante nesse paciente, porque esse paciente ele precisa ser olhado como um todo. Isso, né? Eu também tenho uma colega que é a parte da nutrição oncológica, né? Um protocolo específico para quimioterapia, para não ter tantas reações, tantas náuseas, diarreias. Então, hoje a nutrição oncológica também é um carro-chefe dentro das minhas parcerias, para poder orientar essa paciente, porque eu faço a parte de mobilização e orientação de atividade física, de alongamento,
mas a parte de alimentação fica muito prejudicada quando essa paciente tem hábitos que não são saudáveis, né? Eu tenho pacientes que tinham uma vida normal e aí hoje eu tenho um tratamento oncológico. Como está a minha alimentação? Péssima. Sim. É só embutidos, fritos, fast food. Então, isso não é bom para ninguém. Não condiz com o que precisa. Não é bom para nenhuma pessoa, mas para paciente oncológico isso traz um retardo, às vezes, no atendimento da quimioterapia, da radioterapia, porque ela não consegue passar a próxima etapa. Entendi. E como você vê a importância desse atendimento multidisciplinar? Eu trabalho com a multidisciplinaridade, por ser fisiatra, e no meu meio assim, que eu trabalho, na área que eu sigo, é de extrema valia. Os pacientes, eles necessitam da equipe multidisciplinar. Por exemplo, a minha parte, que eu faço muito ortobiológicos, enfim, não fica boa se eu não tiver um bom fisioterapeuta para estar comigo. Se ele não tiver toda essa avaliação metabólica, a parte metabólica andando bem em conjunto. Então, assim, na minha área é de extrema importância. Como é que você enxerga o papel da multidisciplinaridade no paciente oncológico, com linfedema como um todo? Olha, hoje para mim é de fundamental importância, porque, por exemplo, se eu recebo uma paciente, primeira consulta dele, linfedema, eu acabo, por muitas vezes, entrando em contato com um cirurgião ou com um oncologista clínico para informar também o que eu estou fazendo, qual medicação essa paciente está tomando, porque interfere também no meu trabalho, né? Por exemplo, o paciente que está usando anticoagulante, eu não posso usar uma certa quantia de laser. Exatamente, né? Isso é importante. Então, saber a medicação que a paciente está usando, que tipo de químio, a radioterapia, que fase que está, eu acho de extrema importância. Hoje, essa conversa com os médicos. Hoje eu vejo muito mais a paciente chegar para mim na época no final da químio e começo da radioterapia, porque se ela tem alguma limitação, vai atrasar a rádio. Então, eu consigo falar muito com o médico e eu acho que é muito importante. Mas o ideal é chegar até mais precoce, né? Mais precoce, mas particularmente a gente ainda tem algum acesso, mas ainda falta muito para essas pacientes serem mais assistidas. Mas hoje, a nutrição oncológica, a físio, o oncologista e o cirurgião... E a parte psicológica também, né? Não pode esquecer dos psicólogos. Também, os psicólogos são muito importantes, já ia passar. Mas faz muita diferença porque... Essa paciente, quando ela está orientada que existe um processo, né, e que nós todos estamos ali em função dela, fica mais fácil de passar. Então, essa assistência multidisciplinar é de suma importância. O ser humano é um ser biopsicossocial, né? Então, a gente tem que abordar todos esses parâmetros aí. Eu acho que a multidisciplinaridade é o segredo para o sucesso de todo o tratamento, né? Com certeza. Bom, vamos trocar o assunto agora, que eu quero entrar falando bastante de oncologia. Você gostaria de falar alguma coisa mais sobre a parte reabilitacional dos pacientes oncológicos? Olha, só assim, se você tem alguém ou conhece alguma pessoa que está passando pelo tratamento oncológico, procure o quanto antes a fisioterapia com um tratamento especializado para te dar mais qualidade de vida e orientar nos processos de reabilitação. Vamos passar agora para a parte do lipedema. Isso está muito famoso. Acabei de vir de um congresso onde eu dei uma palestra sobre legal. lipedema. Vamos falar muito sobre isso. Vem cá, me conta o seguinte, essa questão do lipedema, vou te falar no meu consultório como é que chegou. Eu tinha uma paciente lá que ela tinha uma artrose de joelho e é uma senhorinha bem assim, metódica, bem vaidosa. E a gente estava tratando, e ela relatava assim, melhorou o joelho e começou uma dor na perna. Dor na perna, falava, doutor, tem inchaço. Eu olhava, avaliava, fazia o exame médico da minha área, não tinha nada, e eu resolvi mandar ela para um vascular, para uma amiga minha. E aí ela retornou depois para dar continuidade no tratamento, e chegou para mim e falou assim, doutor, eu tenho lipedema. Isso tem uns 2 para 3 anos. Sim. Foi a primeira vez que eu escutei. E de uns tempos para cá, com aquilo que eu falei, dessa Yasmin Brunet, da exposição da mídia, isso tomou conta da internet, das redes, né? E as pacientes perguntam por quê. Para quem não sabe, pessoal, o edema, seja ele se é na gordura, se não é, causa dor, né? Então, muitos chegam com dor para a gente também teve que abrir o olho para isso e ter um vascular por perto, ter um fisioterapeuta que trabalha com isso por perto. Conta um pouquinho, o que é o lipedema?
O lipedema, ele é uma inflamação crônica da gordura. Da gordura. Tá? Então, essa inflamação crônica da gordura, ela tem como maior complicação todo o acúmulo de líquidos que tem também pela compressão do sistema linfático, mas uma inflamação crônica que ocorre no interstício. Então, a inflamação crônica da gordura e compressão tanto a nível linfático quanto a nível nervoso, das terminações, principalmente do membro inferior, onde a gente tem mais complicação. Então, por ter um tecido inflamado e pelo sistema dos adipócitos serem de tamanhos bem diferentes, né? Eles acabam comprimindo os nervos, que aumenta a dor, por sua vez, o sistema linfático causando edema, e por muitas vezes também eu tenho paciente com varizes associado. Esse aí são os piores, né? Creio eu, né? Mas eu tenho pacientes em estágios iniciais de lipedema, mas que já têm varizes, tá? Então, precisa tratar as varizes, precisa tratar a inflamação da gordura, para descomprimir tanto o linfático quanto o nervoso, para diminuir a dor dessa paciente. Então, você vê, pessoal, então o tecido, os lipídios, né? Sim. O tecido gorduroso, ele também inflama. E ele inflama, um dos sinais da inflamação é o inchaço. O inchaço. E o inchaço vem A comprimindo dor, o nervo. Isso. E isso gera dor. Gera e vem dor. cá, e como é que o paciente reconhece que ele tem o lipedema? Hoje, o lipedema, ele tem um diagnóstico clínico. Sim. Nós não temos hoje nenhum exame sanguíneo, Sim. né? Nenhum marcador. Nenhum marcador que identifique o lipedema, por enquanto. Já estamos quase chegando nesse fator. Importante, né? Bem importante. A Fundação Carolina dos Estados Unidos está fazendo uma pesquisa muito grande entre pacientes obesos e lipedema. Logo chegaremos nesse fator de ter um marcador inflamatório específico para o lipedema. Mas hoje ele é clínico. E eu tenho alguns fatores clínicos que eu preciso avaliar. Sim. Então, quando eu olho para a paciente, olha, eu tenho suspeita de lipedema. Então, a gente tem 2 fatores importantes, que são os estágios, que é a progressão da doença. Então, estágio 1, 2 e 3. E o estágio 4, quando a gente já tem o lipolinfedema, que é lipedema e linfedema. Sim, mas vem cá, mas como é que a pessoa, ela vai falar, puxa, será que eu tenho ou não? Que sinal que o corpo dá? Só um inchaço, essa sensação de inchaço? O lipedema, ele vai ter esses estágios, nessa progressão, e os principais sinais, quando você olhar essa paciente, vai ser o garrote no tornozelo, o pé não tem edema. É aquela paciente que tem a perna inchada, pesada, e com o pé dor, sem inchaço? Edema nenhum no pé, sem inchaço nenhum. Vai ter dor à palpação, às vezes só do cachorro encostar na perna, ou Sim. usar uma legging para fazer uma academia. É fator assim, quase fator que não era para insuportável. doer e que dói. Que dói. Né? Dói, deixa roxo. A gente chama isso de alodínia. Isso. Então, são sinais das pacientes de lipedema, tanto dos membros inferiores como nos membros superiores. Então, o membro superior dá também? Também temos. A maior parte é inferior. É inferior. Então, deixa eu ver se eu entendi. Vamos recapitular para os nossos telespectadores. Vamos lá. Membros inferiores, exceto pés, Exceto né? o pé. Então, até coxa também, raiz de Coxa, coxa? o lipedema ele vai vir da cicatriz umbilical até o tornozelo. Perfeito. Então, ele vai pegar quadril, coxa e perna. Quadril, coxa e perna. Então, tem muita... Desculpa eu estar te cortando assim. Mulher tem muita concentração de gordura na questão dos culotes, né? Isso. E é diferente o culote, explica um do pouquinho. lipedema. Por exemplo, paciente que tem culote, por exemplo, eu falei dos estágios e a segunda parte seria a localização dessa gordura. Perfeito. Então, só quadril que pega o culote e o bumbum e as pernas finas. Então, essa paciente vai diferenciar, por exemplo, porque ela vai ter uma gordura localizada naquela região, diferente da paciente que tem culote, que tem celulite. E tem dor, né? Essas pacientes que têm o culote, que tem celulite, elas não têm a dor que a paciente do lipedema tem, não fica com edema frequente, não tem peso nas pernas. Então, ela tem só o culote e a celulite. Por exemplo, celulite, você passa a mão, você sente uma irregularidade. Sim. Paciente de lipedema, você faz a palpação e você sente que tem realmente uma deformidade do adipócito, dor e um edema mais evidente. Então, vamos lá. Então, cicatriz umbilical até tornozelo. Então, o paciente cursa com dor. O que mais?
dor, pernas pesadas, hematomas. Hematomas também, né? Frequentes, não precisam nem encostar. Por exemplo, fiquei estressada, tive uma alimentação inflamatória, como o glúten, lactose, açúcar, né? E o álcool também, né? Então, são fatores que inflamam. Hoje eu já amanheci com hematoma. Entendi. Sem ter nada de fator os externo. Pacientes agora correlacionando um pouquinho com a minha área, os pacientes com lipedema se dosam na prática marcadores inflamatórios, PCR, VHE? Não é a nossa conduta no dia a dia, mas eu acho que se fizer uma investigação mais profunda... Eles chegam para você com esses exames ou não? Não. Para lipedema, não. Era uma curiosidade que eu tinha, saber se eles tinham esses marcadores aumentados. É uma questão a ser investigada. Eu acho que vale a pena e com certeza vão estar alterados. E a ultrassonografia também tem uma alteração dessa camada gordurosa? Sim, hoje nós temos um estudo que foi até desenvolvido aqui no Brasil pelo Dr. Amato, em São Paulo, que são pontos de avaliação de ultrassom para lipedema. Então, a gente tem, por exemplo, a cada 7 a 7 centímetros, a espessura da camada adiposa na ultrassonografia. Então, essa camada, por exemplo, dá o quanto esse lipedema cresceu. Entendi. A gente faz também um acompanhamento dos pacientes que fizeram, por exemplo, lipoaspiração de lipedema. O quanto diminuiu pós-cirurgia. É um acompanhamento que geralmente os vasculares fazem para fazer o tratamento de varizes, seja elas tanto a parte mais profunda quanto as superficiais. Porque não adianta você fazer, por exemplo, uma esclero, fazer os vasinhos superficiais se eu tenho uma paciente inflamada. Então, hoje os vasculares falam, faz primeiro o conservador, depois você vem fazer. Boa pergunta. Qual que é a rotina, passo a passo desse paciente do lipedema? Hoje, o diagnóstico do lipedema ele é clínico. Né? Então, por exemplo, por muitas vezes o paciente chega para mim e fala, Laura, Eles já chegam te procurando ou eles passam pelo vascular primeiro? Geralmente, eles passam por mim. Mas hoje, graças a Deus pela informação que está chegando também nas mídias, vão para o vascular porque a perna dói. Sim, tem então, dor, é varizes, com certeza. Sabe, chega bastante para mim também, né? Fala assim, doutor, porque a gente que trabalha com dor, né? Chegam... E assim acaba a gente que manda para o vascular, né? Porque você faz o exame, eu faço ultrassonografia musculoesquelética. A gente vê lá, a parte muscular está tudo ok. Eu falo, olha, da minha parte está tudo ok. Procura um vascular. A mesma coisa com a fisioterapia. Eu olho e falo, olha, possivelmente é um lipedema, eu tenho tratamento para isso, mas eu preciso de um laudo do vascular para ver se eu não tenho varizes, se eu não tenho trombose, se eu não tenho alguma complicação de varizes que precise de uma intervenção cirúrgica primeiro. Então, eu sempre passo pelo vascular, mas passo por um vascular que também tenha já um conhecimento prévio da lipedema. Porque, não, isso daí a senhora precisa fazer atividade física, melhorar na dieta que vai diminuir a dor na perna. Não vai, né? Toma qualquer medicação, todo mundo fala, toma Daflon, né? Sim. Não é por aí. Daflon, Diosmin. Diosmin. Então, não é por aí que a gente vai tratar a paciente. Geralmente, ela precisa de alguma medicação mais profunda, né, de intensidade de tratamento para a parte vascular, mas como o diagnóstico é clínico, muitas vezes elas chegam para mim. Olha, eu vi lá na internet que o meu estágio é 2 e meu lipedema é 3, né, que existe a localização, né, quadril... Boa. Fala aí, quadril e coxa, como é que é? Estágio 1. Se eu tenho estágio 1, eu tenho o lipedema só da cicatriz umbilical ao glúteo. Estágio 2, eu tenho, na verdade, tipo 2, né? Estágio é a progressão da doença e o tipo é a localização. Tipo 2, quadril e coxa. O mais frequente no consultório, quadril, coxa e perna. Perna, né? Perna tem bastante. Tem bastante. O 4, que é só membro superior. E o 5 é só perna. E 4 é só superior? 4 é uma classificação superior. Porque são os dois fatores. O estágio é a progressão da doença. E o tipo é a localização dela. Se é quadril e coxa ou braço. Então você só tem... Para mim tinha braço e membro inferior, para mim sempre tinha. Não, mas então tem braço isolado? Tem pacientes que só tem braço. Eu tenho pacientes que chegam para mim que são... Geralmente, as pacientes de lipedema têm o tronco, né? Do pescoço até a cicatriz umbilical. 95% dos casos são mulheres. Tá? A nível mundial.
12% da população brasileira. Mas são mulheres que têm o tronco fino, as pernas finas, mas só o braço. É que a gente fala que no lipedema, no tornozelo seria um garrote que começa no tornozelo e sobe até na coxa, até no quadril. Até a raiz da coxa. Isso, até na coxa, no quadril. Agora, no braço, eu tenho pacientes que têm o acúmulo de gordura do punho até o ombro. Sério? E com dor, com hematoma? Com dor, com hematoma, com bolsão de gordura, né? Essa gordurinha que a gente tem aqui do braço, muito dolorida. Se você olhar os braços, eles são totalmente desproporcionais ao corpo. Entendi. Então, pode ser só braço. E no braço tem o local mais comum é aqui na região braço. do tríceps, isso, assim, né? é aqui no cotovelo, onde tem o bolsão de gordura e os cordões de fibrose também na parte interna. Uma coisa muito interessante de falar também, a paciente de lipedema não ganha massa muscular. Ah, boa pergunta. Então, tem uma explicação por isso? Por causa da catabólise? Também a compressão, que a compressão e a inflamação que a gordura faz no tecido intersticial. Entendi. Então, como a paciente, por exemplo, eu tenho muitas pacientes estágio 1 que são bem magrinhas, aquelas de academia, mas não ganham massa muscular. Fala, Laura, eu tô cheia de celulite na minha coxa, mas eu não consigo ganhar massa. Então, a gente vai fazendo algumas avaliações, e aí, como o lipedema também é hereditário, é genético... Então, fator genético. O fator genético. Então, a gente olha assim, sua mãe tem lipedema? Já teve? Você acha que sua mãe teve? Sua avó teve? Não, minha mãe e minha avó teve. Então, hoje a gente consegue ir por essa linha de raciocínio. E, por exemplo, o lipedema, ele tem uma estatística também que ele tem 3 gerações e pula uma. Ah, é? Então, por exemplo, eu tenho pacientes que são magrinhas, né? São super marombeiras de academia, não conseguem ganhar massa muscular de membro inferior, tem muita dor no membro inferior, não tem varizes, mas por um problema mesmo de inflamação do interstício, quanto mais elas repetem corrida, exercício de impacto, exercícios como o leg press com muito, muito peso, Sim. mais rápido a contração, mais rápido bate na gordura, mais inflamatório fica o interstício. Aí a questão inflamatória ali do local acaba ficando propício para perda de massa muscular, né? Justamente. Então, são pacientes que malham muito, não conseguem ganhar massa, e quando a gente vai fazer a palpação, você consegue já, mesmo sendo magrinha, tendo alterações de deformidade dos adipócitos, né? Hipertrofia de alguns. E qual que é a taxa de sucesso do tratamento reabilitacional com esses pacientes? Olha, é assim... Quanto desses pacientes chegam para você, migram para uma cirurgia, coisa do tal? Hoje a gente tem 2 vertentes de tratamento, que é o tratamento conservador, que envolve todos os processos anti-inflamatórios. Diferente da celulite, a celulite tem, por exemplo, ultrassom a radiofrequência, que são aparelhos comuns da estética, Sim. que são para diminuir essa camada de gordura e melhorar a flacidez. Sim. Isso no paciente de lipedema não funciona. Não responde, Não responde tão bem quanto. Porque eu já tenho um tecido inflamado. A resposta de uma lesão no tecido do tecido adiposo, no tecido de gordura, eu vou inflamar para ter uma regeneração desse tecido, e aí eu tenho uma lipólise, uma nova formação de colágeno, elastina, e trabalhar a flacidez. Só que esse meio já está inflamado. O segredo, então, é tirar esse processo inflamatório. Tirar o processo inflamatório. Por isso que hoje nosso grande carro-chefe é o laser. O laser, né? Porque é um grande... É um grande fator anti-inflamatório sem aquecimento, né? Da pele. Sim, né? dá para fazer. Hoje a gente faz tratamento conservador, tanto da parte da fisioterapia, orientação nutricional, parte também emocional, que é importante. Essa parte emocional, ela vem acompanhada na sua tudo, área muito, né, meu? Porque sempre, eu falo você lida com pacientes com energia ruim mesmo, né? E a parte estética está muito em evidência também. E também, assim, como o lipedema foi um boom, né? E foi esse boom porque a gente teve o CID, né? O CID-11, dizendo que o lipedema é uma doença, sendo reconhecido pela Organização Mundial de Saúde.
Essas pacientes encontraram nessa classificação de lipedema uma resposta para as dores que elas tiveram a vida inteira, seja a dor física quanto a dor emocional, a crítica, né? Fala, olha, você se dedica muito na academia, mas você deve estar comendo por fora, porque você não emagrece nunca. Sim, mas você sabe qual que é a definição de dor? Uma sensação subjetiva e emocional. Sim. Então, essas pessoas sofrem isso na pele, né? Claro, e então, assim, hoje a gente tem no tratamento conservador um alento, um calento para o coração delas para dizer assim, olha, eu não sou desleixada, eu não sou preguiçosa, né? Mas o meu corpo não responde como eu gostaria que respondesse. Entendi. Então, o tratamento conservador vem para tirar esse processo inflamatório, controlar E responde ao máximo. bem, os pacientes respondem muito bem. Tem pacientes que estão de a melhora alta. da dor, do inchaço é bem visível. Bem visível. Hoje eu falo que o tratamento do lipedema, ele é um tratamento clínico durante 6 meses. Eu não 6 meses? 6 meses. Os primeiros 3 meses é um processo mais... desinflamar o paciente. Desinflamar. Passados os 3 primeiros meses, eu já tenho uma paciente com maior qualidade de vida, disposição, que a gente passa por uma segunda etapa, que é, você vai querer uma cirurgia ou você vai querer ganhar independência, porque eu não quero paciente dependente no meu consultório, porque é uma doença crônica para a vida toda. Sim, eu tenho que ensinar diabetes, ela, hipertensão. Isso. Eu tenho que ensinar ela a viver com o lipedema. Então, eu quero que ela tenha, sim, um suporte no meu consultório e falar assim, se eu tiver com dor, eu vou na Laura. Sim. Mas se eu me cuidar, praticar uma atividade física sem impacto, que é importante, fazer uma boa alimentação, estar num estágio emocional mais de autoconfiança, ela segue o caminho dela. Sem necessidade né? Sem cirúrgica. necessidade cirúrgica. Agora, se ela quer cirurgia, Laura, eu vou fazer o tratamento, mas daqui 3 meses, 6 meses, eu vou fazer uma cirurgia. Então, a gente foca em diminuir ao máximo para preparar o processo inflamatório para ir para a cirurgia e aí ter uma resposta interessante. E a cirurgia consistiria em quê? A cirurgia, ela consiste numa lipoaspiração circunferencial com técnicas e pontos de incisão específicas, né? Porque no membro inferior, por exemplo, tem de membro superior também, mas a grande preocupação é a parte nervosa e vascular. Né? Fazer uma lipoaspiração de compartimento safênico, uma lesão de fibular, de nervo fibular. Um pé caído, né? Um pé caído, então são preocupações. É bastante comum? Não, graças a Deus não. Mas hoje, o cirurgião que opera lipoaspiração normal, da estética, não é o cirurgião que opera o lipedema. Né? Conta um pouquinho pra gente isso aí. Por quê? Por que não é? Né? Eu já tive muito tempo em bloco cirúrgico, né? Então, qual que é a diferença? A preocupação do cirurgião que está focado no lipedema é fazer a lipoaspiração circunferencial e tentar desenhar essa região ao máximo para melhorar a estética da paciente, não passando da quantidade de gordura mais de 7% do peso corporal da paciente. Sim. E também preocupado com a parte nervosa, principalmente perna. Fala que operar coxa, cirurgiões plásticos e de lipedema, eles estão habituados. Mas operar a perna e operar braço e antebraço são técnicas específicas, né? Aqui no Brasil nós temos a técnica tumescente, né, que é a mais clássica de lipoaspiração, e algumas tecnologias para retração de pele, principalmente em coxa, porque perna se recupera muito rápido. Sim. É diferente também das diferenças entre o Brasil e a Europa, que eu fiquei 2 anos trabalhando com uma equipe de cirurgião em Portugal. Então, a técnica cirúrgica, o aparelho que se usa em Portugal é diferente da técnica que se usa aqui. Lá a gente tem o wall, que é uma técnica de jato com soro fisiológico, então descompacta essa gordura, diferente do que tem aqui geralmente, que é o Vaser, né, o Vibrolipo, que ele deixa essa gordura meio emulsificada, mais líquida, né? Então, os pós-operatórios são diferentes. E também, na Europa, tem uma preocupação em não fazer todo o membro. Então, a primeira etapa é perna, segunda é coxa, a terceira é quadril e a quarta é braço. Sim.
Aqui não. E não, né? Aqui é já tudo de uma vez. Aqui é tudo de uma vez, então eu tenho um pós-operatório mais inflamatório, mais difícil, né? E aonde, dependendo das tecnologias que se usam, como laser, argônio, para retração de pele, a gente tem um processo que necessita de uma constância maior da fisioterapia. Entendi. Esses pacientes que fazem cirurgia, em quanto tempo eles voltam a fazer as suas atividades de vida diária? Olha, hoje a gente já tem um pós-operatório muito mais enxuto. Geralmente os pacientes já começam a fazer caminhadas, bicicleta, com 10 dias, 15 dias, eles já estão ali voltando à sua atividade. Entendi. Mas geralmente 30 dias para academia. Certo. E eles também usam essa parte de meia compressiva, essas coisas? Tudo, meia compressiva, enfaixamento. Enfaixamento, né? Tudo para reduzir esse espaço intersticial, porque, por exemplo, tem pacientes que tiram 8, 9 litros em uma cirurgia só. No lipedema? Do lipedema. Nossa, muita então, coisa, tirar 8 litros da coxa e da perna, né? Distribuídos são mais ou menos 4 litros por membro, né? Então, Entendi. é uma quantidade expressiva. Entendi. Por isso que hoje os cirurgiões tendem a focar mais na região de membros inferiores e uma segunda etapa, tronco, braço, o que for preciso. Entendi. E vem cá, qual que é a importância que você acha para esse caso que aconteceu com essa Yasmin? Porque, assim, acho que divulgou muito com ela, né? Sim. E ela reduziu 14 quilos, se eu não me engano, né? Isso, e é uma paciente magra. E era uma paciente magra, uma paciente né? magra. E ela ficou confinada lá na casa e acabou evoluindo com isso e ficou muito em evidência a parte do lipedema. Qual que você acha que foi a importância dessa divulgação disso para o teu dia a dia e para os seus pacientes? Né? Isso. A matéria em si foi muito importante porque quando a paciente escuta a nível nacional uma informação que ela se identifica, né? Eu falo, olha, minhas pernas ficam inchadas, ficam com hematomas e eu sou uma pessoa magra. Então, essas pacientes elas se identificaram com o lipedema. E as pacientes que são obesas, que estão sobrepesos, mas também não conseguem emagrecer a parte do lipedema, né? Também se identificaram. Então, acho que essa reportagem foi de grande valia para a informação do que é o lipedema, a importância de procurar um vascular, um endócrino e fazer o tratamento conservador, em alguns casos, o cirúrgico. Sim. Então, acho que foi importante por isso. Então, no caso da Yasmin, ela perdeu muito peso, de uma forma rápida, né? Porque ela conseguiu controlar o processo inflamatório. Conseguiu reduzir a inflamação do corpo. A inflamação dela. Então, assim, eu realmente tenho pacientes que fazem a dieta mais restritiva. Tem que ser bem restritiva mesmo? Bem restritiva. Hoje, a gente até tem uma modulação, né? Um protocolo de modulação intestinal para poder ir reimplementando os alimentos para ver como que a paciente se comporta, porque não são todas as pacientes que têm intolerância a glúten, lactose. Então, a gente começa a ver algumas readaptações alimentares que sejam viáveis para cada paciente. Por isso que a parte da nutrição é importante. Basicamente, tem que tirar o quê? Assim, gordura de cara, né? Fritura, né? As frituras, os embutidos, né? Mas de cara... Esses tem que tirar de cara. De cara é o glúten. O glúten. O glúten. E faz o teste de intolerância antes ou não? Manda tirar? Não. Geralmente se faz o teste. Algumas nutris gostam, outras não, né? O endócrino também, do A200, né? Que faz uma avaliação de que alimentos são mais inflamatórios para cada paciente, mas vai da conduta de cada um. Mas vê se essa paciente tem intolerância ao glúten, à lactose, e aí sim faz a partida depois do que é viável para ela. Mas do dia a dia... Quando as pacientes começam a falar, vou ficar uma semana sem glúten. Então, elas já começam a perceber que a pele mudou, que o sono melhorou, que a dor na perna diminuiu. Ela fala, poxa, Laura, eu acho que o glúten é que está me inflamando. Eu falei, olha, segue para nutri, segue para endócrino e vai avaliar. Porque eu não posso ficar com essa informação solta, né? Eu sou fisioterapeuta, não sou nutricionista. Falar, não, corta o glúten e a lactose que a sua vida vai melhorar. Eu acho que não é por aí. A gente tem que mostrar para elas que nós temos uma orientação para a parte alimentar, mas que essas pacientes elas precisam ser assistidas por multidisciplinaridade. Entendi. Mas se você fosse dar uma dica, olhando naquela câmera ali, para essa paciente que assim, se vê com lipedema, se tem dor, tem hematoma, ela sabe até que tem, né? E
seria o quê? Evitar, ver se eu estou certo, evitar atividade De impacto, né? tirar o glúten, melhorar a qualidade de sono, corrigir o sono. né, para diminuir. Esses 3 é o tripé, né? É o tripé, né? Uma boa prática. Hidratar bastante. É uma boa alimentação, água. Também tem os altos cuidados também com essa paciente, por exemplo, que não custam nada, por exemplo, autodrenagem, coisas que eu passo para as pacientes para casa. Né? Ela aprender mesmo a fazer os exercícios. É porque legal. Geralmente, por exemplo, né, nós mulheres vamos passar hidratante no membro inferior. A gente passa sempre no sentido para baixo. É verdade. Então a gente passa para baixo, é instintivo, né? Vou espalhar para baixo. Que legal, então, hein? Então o negócio tem que ser de baixo para cima. De baixo para cima. Para estimular o retorno venoso, né? Isso, do joelho para a coxa, da perna para a coxa, para a virilha, né? Trazendo sempre para a virilha, não empurrando para o pé. Então, sempre trazendo no sentido... Que dicas legal, muito legal, viu? Muito legal. Então, uma boa alimentação, uma atividade de baixo impacto e o autocuidado, que envolve o sono, que envolve a alimentação, a própria autodrenagem. O que você indica? Tira uma dúvida aqui. Desculpa eu te interromper, mas está vindo na minha cabeça, eu vou perguntar. Não tem problema. Essa atividade de baixo impacto, o que você orienta? Qual seria? Corrida tira, né? Corrida tira. Bicicleta, às vezes. Hoje a gente tem a bicicleta, a escada, sim, o elíptico, que são mais estáticos. A questão do impacto é... Que é o impacto, por exemplo, pular corda, crossfit, de alto impacto, né? Porque ele mobiliza o adipócito? Porque não é só o adipócito. O bolsão de gordura em si movimenta. Entendi. Então, esse chacoalhar do impacto da gordura durante uma caminhada, ou pular uma corda, ou pular numa caixa no crossfit, é um mecanismo de trauma. Entendi. Porque eu tenho uma flacidez de pele... O trauma leva um processo inflamatório. Isso, o trauma leva um processo inflamatório, essa gordura já está inflamada, meu músculo não consegue, por barreira, ganhar massa muscular, e então eu tenho só trauma. Cara, então, que legal, hein? Muita as pacientes legal. Hoje, o que eu tenho orientado é a isometria. Sim. Então, quanto mais isométrico, quanto mais tempo, por exemplo, vou fazer um leg press na academia, vou empurrar lá. Se eu estou com 200 quilos, é muito. Né? Depende de cada... Se falar para a Graciane isso, ela vai fazer só com a perna. Com a perna. Mas, assim, uma paciente que está obesa, que está sedentária, que está fora do peso... Sim, não, é muito. Que tem uma dor articular, tem peso nas pernas, é muito. Então, por exemplo, às vezes ela vai chegar numa academia e vai falar assim, olha, eu consigo... Um foco na isometria, Foco na isometria. Por exemplo, vai fazer o leg press... não é 1, 2, 3, ufa, terminei, ufa, acabou. Não. Mas dá segura. É 2 para subir, mantém, 2 para descer. Então, são orientações legais, né? Sim, é ter consciência do movimento que você está fazendo com o seu corpo. Estou fazendo um pilates, ótimo. E faz a diferença mesmo assim? Faz, porque eu tenho por exemplo, um pilates bem feito, eu consigo ganhar força muscular, alongamento, trabalhar a oxigenação, melhorar a respiração, melhorar uma parte do lipedema também é muito importante, que é a dismorfia corporal. Sim. Olhar para a perna e falar, não, essa perna está muito grande, mesmo que eu emagreça, mesmo que eu faça cirurgia, ainda está grande. Então, é esse autocuidado, né? Fazer de corpo presente, um pilates, por exemplo, tá ali focada no movimento. Então, faz toda a diferença para essa paciente. Eu acho que a atividade física como um todo é importante. Agora, essas dicas de impacto, eu acho isso muito legal, viu? E essas outras da alimentação, quer dizer, são dicas simples, né? Que você pode fazer. E eu acho que o segredo do qualquer tratamento é você estar cercado de um bom staff, então um bom fisioterapeuta, um bom médico, um bom nutricionista, porque é uma patologia que é igual uma hipertensão, um diabetes, é uma doença crônica, e doenças crônicas são de grande valia ser tratados por multidisciplinaridade. Sim, e como eu vou resolver um processo inflamatório, às vezes sistêmico, às vezes local, mas essa paciente ela precisa ter uma consciência que eu não vou fazer uma dieta restritiva por 15 dias e depois vamos viver a vida. Eu não vou fazer uma cirurgia de lipedema. É uma coisa de hábito, né? Tem que ser um vínculo com os bons hábitos. Com os bons hábitos. Então, se eu me preparei para uma cirurgia, eu não posso, depois da cirurgia, comer uma pizza. Então, são mudanças de hábito. Então, se eu me propus a tratar, eu falo para as pacientes assim, se eu sou diabética,
o que eu não posso comer? Eu não posso comer doce, eu não posso comer nada que vai transformar em açúcar. Sim. Então, não é, a gente deixa, às vezes, muito solto para a paciente, se cuida, não come. Mas ela vai passar por alguns momentos de provação. Né? Ah, vou no aniversário, vai ter um bolo, vou no churrasco, vai ter uma cerveja. Então, assim, você que escolhe se você quer gerenciar a sua dor ou não. Sim. É altamente gerenciável. Sim. Se você fizer uma alimentação errada, ficar sedentária, não ter uma boa qualidade de vida, você vai ter processos inflamatórios mais drásticos. Agora, se você controla, tenta manter um equilíbrio entre todos os fatores, você tem uma qualidade de vida, diminuição da dor e está tudo certo. Bacana, papo bem legal, né, pessoal? Bom, nós estamos chegando ao fim do nosso episódio de hoje. E a gente tem, no final, a gente sempre tem um bate-papo, eu falo uma palavra e você me responde com o que vem na cabeça. Vamos lá. Tá? Um hábito. Qual o hábito que você tem? Pelo que eu vi, estudar, né? Estudar. Importante, o né? meu hábito é estudar. É sempre bom, atualizar. Isso é bom. O que te motiva? As minhas pacientes. Muitas? O consultório está cheio? Graças a Deus. Que bom, né? Família para você? Tudo. É a minha base. Bacana. Bom, queria que você deixasse uma palavra final ali aqui naquela câmera aqui do lado, para essa paciente que se identifica um pouco com o que você falou aqui hoje, com esse bate-papo que nós tivemos, que foi de grande valia, tá? Gostei bastante. Paciente que seja com linfedema, ou principalmente essa com lipedema, que é um dos maiores propósitos. Hoje, fala para ela a minha ali, mensagem que eu deixo para você que é paciente de lipedema é que você busque orientação para que você possa ter uma avaliação realmente específica para o seu caso, saber qual estágio, qual tipo você tem e o que realmente vai melhorar o seu lipedema. Focar na sua alimentação, na sua qualidade de vida e procurar um profissional que tenha um tratamento conservador específico para o lipedema, voltado sempre para tratamento anti-inflamatório, que é o que eu geralmente ofereço para as pacientes. E sempre que você puder cuidar de você, olhar para você como mulher e perceber que você pode sair da zona que você está e ter uma qualidade de vida melhor, é isso que eu desejo, porque o lipedema às vezes é muito limitante, a paciente se dedica a fazer o tratamento e não consegue, mas com orientação, com todo o suporte da equipe multidisciplinar, você pode ter sim melhoras na qualidade de vida do seu tratamento do lipedema. Bacana. E conta para o nosso pessoal, para o nosso público aí, quais são suas mídias sociais, onde você atende, deixa seu contato aí, por favor. Hoje eu atendo aqui em Cuiabá, no meu Instituto de Linfologia Laura Alves, aqui na Coronel Neto 111, aqui no centro, onde eu tenho uma equipe multidisciplinar com todo o suporte, com algumas parcerias de vascular, endócrino, nutricionista, ginecologista também específica para o lipedema, e cirurgia plástica também, né? Onde a gente consegue orientar a paciente tanto para o tratamento conservador quanto para o cirúrgico. E também as pacientes que procuram tratamento da fisioterapia oncológica, todo o tratamento para o linfedema, pacientes pós-cirurgias de câncer de mama e também pós-radioterapia. E quais são as suas mídias sociais? Hoje eu estou no Instagram com DRA Laura Alves. DRA de doutora, né? De doutora. Ah, tá. DRA. O que é DRA? DRA Laura Desculpa Alves. a ignorância. E também tem o contato, né, que é o 65999715844, que é o WhatsApp da clínica. Muito legal, viu, Laura? Parabéns. Muito papo obrigada bem pela oportunidade. Que isso, uma honra ter te trazido. Espero ter trazido aí muita informação bacana. Olha, e... você não sabe, sim, o quanto esse bate-papo foi legal, porque as pessoas que viram, principalmente no caso das mulheres, que se identificam, que passaram por traumas na questão do câncer de mama, que é uma coisa que mexe muito com o intelecto, com a parte sentimental da mulher, né? Até da família, né? Para o marido também. Foi de grande valia, viu? E essa parte do lipedema esclareceu bastante coisa, até a mim também, que eu não sabia disso tudo.
Então, muito legal mesmo. Obrigado por ter vindo aqui. No Instagram viu? hoje também tem muita informação. Sim. No meu Instagram. Olhem lá, pessoal, porque quem não conhece, eu estava dando uma olhada, tem muita coisa. Isso, viu? até o e-book que eu fiz de orientações de autocuidados para elas também. E parabéns por todo esse empreendedorismo e por uma mulher estar à frente com bastante êxito aí, né? Hoje eu posso dizer que eu sou referência a nível nacional e internacional. Que bom. Né? Sempre sempre vou agora para a Argentina para falar da fisioterapia, do lipedema, do que nós temos aqui no Brasil. Também para Portugal esse ano também tem algumas idas para o lado de lá. Bacana, parabéns, viu? Obrigada parabéns pela mesmo. oportunidade, sucesso com o podcast e que as pacientes possam sempre receber essa informação de qualidade. E divulguem nosso podcast para elas, Com hein? certeza, já está no meu Instagram. Muito obrigada. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais esse episódio, nosso 20º episódio. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de fazer inscrição no canal do nosso PodDoc, ativa o sininho, compartilhe o link, isso é muito importante para a gente. Um bate-papo bem legal aqui, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso e que vai ser expandido aí para várias e várias pessoas. Não esquecendo também de agradecer os nossos colaboradores e patrocinadores, a Merak Suplementos. Venha conhecer a Merak, você que tem insônia, dor articular, queda capilar, sua parte imunológica não está legal, venha conhecer a Merak. Eu uso esses produtos, me ajuda bastante. Venha conhecer. E agradecer também a Reviscom, né? Amanhã mesmo nós estamos no consultório, teremos procedimento lá amanhã, sexta-feira. Quem tiver a oportunidade de vir até as minhas mídias sociais, Dr. Fabiano Magnino, fisiatra, vocês vão ver que eu uso muito o Reviscom, um ácido hialurônico, que ajuda muito no tratamento das dores articulares, tendíneas e epicondilites, bursites, eu uso bastante. Então venha conhecer a Reviscom. Logo nós vamos ter uma novidade que eu vou trazer para uns episódios mais à frente, que em julho teremos o nosso novo curso de ultrassonografia musculoesquelética, e a Reviscom está conosco mais uma vez. Eu já adianto aqui para vocês e mais para frente eu vou trazendo mais informações. Espero que tenham gostado, um grande abraço, uma boa semana, que Deus ilumine todos vocês.